Meu nome é Lucas Carneiro, seu corretor de imóveis na Chapada Diamantina. E hoje nós estamos aqui na Estrada Velha para o Sincorá, ou Via Sincorá, ou Estrada para o Palmital. Inclusive, quem não sabe, nunca se informou sobre a história desse povoado chamado Sincorá, é muito interessante. É um povoado que guarda, inclusive, muitas lendas e conta que é um dos povoados mais antigos do Brasil. É bem interessante. Eu estou para fazer com um amigo que mora aqui perto um vídeo visitando Sincorá para contar um pouco dessa história, dessa lenda aí. Mas vamos voltar para o nosso foco. Hoje a gente está visitando o imóvel aqui, a princípio disponível em 2 hectares, com frente para a pista, aqui nessa via que vai para o Sincorá, que vai para o Palmital, e fundos para o rio Sincorá. Então, uma área bem interessante, que inclusive tem potencial para isso aqui, ó. Muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Pô, essa terra mais pedregosa, mais rochosa, dá para plantar? Aqui é a resposta, ó. Aí, coisa linda. Então sim, é uma terra com muito potencial para plantio também. Você vai ter que trabalhar o solo, obviamente. Nada vem pronto, né? Não é almoço grátis. Mas é uma terra que te entrega. Então, um acesso bom. A gente está a cerca de 5, 6 quilômetros da cidade. Beira de pista, fundos para o rio, terreno agricultável e à vista para o Sincorazão velho. Bora dar uma checada melhor aí. Aqui o Diamantino Júnior tá fechando a estrada. Então aqui é a estrada que eu falei, né? Da estrada do Sincorá, Via Sincorá, estrada do Palmital. E essa estrada também é chamada de Estrada Velha, que é uma estrada que vai chegar nesse povoado do Sincorá e também sai lá em Barra da Estiva. Então você também pode ir para Barra da Estiva aqui por dentro, né? Então o terreno, a entrada dele, o acesso dele é pela pista. Então você não passa dentro da terra de ninguém, não tem nenhuma dificuldade. Você só vai escolher aonde vai ser o acesso, onde vai ser a sua entrada, vamos dizer, né? E o terreno, ele tá todo praticamente em mata virgem. Com certeza é um lugar que já foi plantio, já foi roça em algum momento da vida. Mas para você ter ideia, eu vou andar um pouquinho aqui no terreno. Então é uma mata nativa, que não é muito desenvolvida no sentido de árvores muito grandes, muito por conta do bioma da terra. Mas é uma terra que ela está praticamente toda bruta, com vegetação. Você vai ter algumas árvores maiores, algumas menores. O sol vai caindo para lá, o que é legal. No fim da tarde a serra fica toda iluminada. Então o terreno tem um suave declive em direção ao rio, o que é natural, porque a natureza sempre vai conduzir água para os rios. Então sempre onde tiver um rio, a gente vai observar que a natureza, a topografia do lugar vai conduzindo a água em direção aos rios. Então a gente tem uma inclinação suave ao rio, que é no fundo do terreno, mas não é nada inclinado, nada que você vá sentir demais. É uma inclinação até favorável, que eu sempre falo isso. A gente está numa região montanhosa, não existe terra plana. Se for plana, é brejo. E aí tem pessoas teimosas que às vezes, não, eu quero aplainar. Tá bom, tem muita gente que já se lascou nisso. Porque a plaina é uma região que não era plana e aquilo ali vira um brejo, vira um charco, porque antes a água escoava e agora não escoa mais. Então contexto rural é diferente de contexto urbano. A gente precisa se atentar sempre a isso. Então é uma terra que está bem bruta, bem nativa, e que tem um potencial interessante, com custo-benefício interessante também. Aqui a gente tem a vista dos morros e para lá tá a serra, tá vendo? A gente não tá vendo a serra aqui porque o mato tá alto. Então mesmo caminhando um pouco para dentro do terreno,
você fazendo uma limpeza estratégica aqui, você ainda vai ter, ó, a vista da serra praticamente dentro do terreno todo. Mais lá para baixo, já perto do rio, menos, né? Aqui a gente chega no rio Sincorá, que está nos fundos do terreno. Esse terreno que a gente está falando está um pouco mais para frente, mas o contexto é esse aqui. Então o rio Sincorá é um rio bem importante, né? E é um rio de volume. Você vê que não é pouca água. E, olha lá, um pedacinho da serra lá em cima, tá vendo? Então mesmo na parte mais baixa, a gente não enxerga a serra por causa da mata. Então, a serra tá ali, tá visível. Lembrando que beira de rio, a gente tem uma área de preservação chamada de APP. Então, para rios, para leitos de até 10 metros de largura, a gente tem 30 metros de área de preservação, que o objetivo dessa mata ciliar é, entre outros fatores, impedir que, com o tempo, sem essa mata em volta do rio, o rio vá assoreando. Significa o quê? O rio vai ficando raso, 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 até, quem sabe, um dia vir a sumir. Então o objetivo principal da APP de beira de rio é isso, é funcionar como mata ciliar, que é proteger para que não caia toda chuva, terra, 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 areia para dentro do rio. Aqui mais um trechinho do rio Sincorá. Ele vem vindo, vem serpenteando até chegar lá no poço, né? Então o terreno em questão, ele tá para lá, ó. Mas beirando o rio, você tem acesso a esse poço que a gente vai chegar daqui a pouco. Então o volume do rio ele varia um pouco de acordo com a época de chuvas, né? A temporada de chuvas mais fortes, que aqui o pessoal chama de chuva de trovoadas, são geralmente dezembro, às vezes até novembro, janeiro, algumas vezes até fevereiro. É a época que a gente consegue pegar os rios e cachoeiras mais cheios. E não necessariamente o rio e a cachoeira mais cheio é a melhor época para banho. Muitas vezes a cachoeira, um rio no volume máximo, a gente não consegue nem entrar. Mas é natural essa oscilação de volume de água durante o ano, né? Agora a gente está em maio. É uma época, via de regra, de clima ameno. Muita garoa. Nem muito sol, nem muito frio. Então o volume dos rios se mantém mais ou menos no meio termo. Nem muito cheio, nem muito vazio. Olha que interessante aqui que ele vai afunilando, ó. E aí chegamos aqui no poço. Então os fundos do terreno dá para o rio Sincorá, um pouco mais acima para lá. Descendo o leito do rio, cerca de 100, 200 metros, a gente chega nesse poção gigantesco aqui. Olha que coisa linda. Eu vejo água, já lembro da cão retora. Ave Maria, ela com um poço desse tamanho aqui, ela surtava. Olha o tamanho do poço, bicho. Gigante, gigante. Olha a cachoeirinha ali, que delícia. Então, relembrando, terreno frente para a rua, fundos para o rio. Um pouquinho para baixo do terreno, cerca de 100, 200 metros, a gente chega aqui nesse poção. Muito lindo.